Oi, 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 oi! Então, neste quarto vídeo, eu falarei para vocês da poesia do Gonçalves Dias. E aqui eu tenho a poesia, a obra completa, né? Poesia e prosa completas, né? Desse gigante aí da poesia brasileira, maranhense. O Gonçalves Dias nasce em 1823 e morre em 1864, né? Uma morte trágica, já voltando muito doente de navio, que era a única condição na época, da Europa. Ele chegou a avistar, o navio já tinha avistado a costa maranhense, mas o navio afunda. E o pessoal fugindo, correndo, tentando se salvar, o pessoal esquece o poeta no camarote dele lá. Quando pensam em voltar, o navio já estava todo alagado, já tinha ido a pique. E com isso se perde também uma grande parte da obra inédita dele que estava lá com ele, né? Muitas coisas e tal. Mas o que ficou publicado é muito bom e não é apenas um poeta ali romântico, meloso, o que eu chamo de mela cueca, não é só isso. E também não é só o poeta voltado para os índios, né? Vejo o romantismo tem uma característica de voltar para o passado, de buscar as raízes históricas do seu povo, né? Isso foi em todas as Américas isso aconteceu e na Europa também. Na Europa voltam para o medievo. Aqui, como não temos medievo, nos Estados Unidos também assim, né? Na Argentina também assim, voltou-se então para a origem mais antiga da Terra, que é o povo indígena, né? Mas veja, eu quero indicar para vocês, deixa eu marcar aqui para não me perder, que eu vou me ligar, acompanhar aqui por este livro, o chamado Últimos Cantos, para vocês terem uma ideia da grandeza do Gonçalves Dias, os Últimos Cantos, que é o título do livro é esse, Últimos Cantos. Você pode comprar a poesia completa, mas também tem separado, se não me engano, pela Martim Fontes, é uma edição bacana, porque tem muitas notas de rodapé, notas finais, notas iniciais, né? Para situar o leitor ali que não conhece praticamente nada, ou conhece até conheça até bem, mas ele dá uma situada legal, que eu acho que é da Martins Fontes, e estava muito barato, me lembro que a sobra de ninguém queria mais saber, ficou lá Os Últimos Cantos Largados, que é 17, 18 reais, 20 reais, essa edição, né? Mas então nessa edição vocês vão encontrar a chamada Poesias Americanas, e a poesia americana ela é dividida em várias partes, e a primeira parte é o Gigante de Pedra, e aí cada parte subdivide-se, né? Então é assim esse livro. Esse poema que nós vamos ler, e eu acho que aí vocês vão escutar alguém anunciando aí, polpa de fruta, lá na rua, né? Eu estou no 8º andar, mas o barulho chega aqui. Mas estamos no Brasil, estamos em Salvador, e eu não vou parar de gravar por causa disso não, acho que não atrapalha. E nós vamos então na quinta parte, que é a Canção do Tamoio, bem conhecida, né? Uma coisa a se perceber também, Gonçalves Dias, é o ritmo maravilhoso, é um mestre do ritmo, um mestre da musicalidade, né? Então nós vamos ler, vou ler para vocês essa Canção do Tamoio, que tem um subtítulo de Natalícia. Então veja, é um pai falando a um filho que acaba de nascer, um pai índio, guerreiro, e mostrando, meu filho, é assim que se comporta na vida, né? Daí por isso que o subtítulo lá tem como subtítulo Natalícia. Então me lembra os coaches no bom sentido de hoje, né? Os modelos. Veja que não é apenas uma louvação física e guerreira esse poema. Ele também é como se faz a personalidade de um homem maduro, né? Então veja o que faz o Gonçalves Dias. Coloca na boca de um pai índio guerreiro um discurso universal. Então veja aí que já não é uma coisa pequena. O Gonçalves Dias morou muito tempo na Europa e voltava muitas vezes, e ele falava alemão, italiano, inglês, francês, espanhol, né? Conhecia profundamente o português, o tupi, guarani, né? Nesse livro aqui, por exemplo, vocês vão encontrar um pequeno dicionário da língua tupi, feito por ele, né? Então,
vamos à canção do tamoio, né? Os índios tamoio, natalícia. Veja que tem momentos que ele na questão da leitura há uma gradação. Ela é mais leve no início, depois sobe um pouco mais o tom. Então é assim: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Né? Renhida é feroz, né? Lutar com persistência. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa, tem certo uma presa, que quer seja tapuia, condor ou tapir. Tapuia é o índio inimigo aqui, no caso, né? Ou amigo também, mas pode, no caso, a tribo inimiga guerreira e tapia é anta, né? O mamífero. O forte, o cobarde, seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz, e os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Né? Garboso aqui é com garbo, com distinção. Né? Então veja que ele vai mostrando ao filho que acabou de nascer, né? Como se fosse um testamento para o filho, testamento de moral e de modelo a ser seguido de personalidade de um verdadeiro homem guerreiro, né? Domina, se vive, se morre, descansa dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que és meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás. Sê duro guerreiro, robusto, fragueiro, brasão dos tamoios na guerra e na paz. Então, meus brios, né? Minha dignidade, meu entusiasmo, porque o pai é assim, né? Então, brasão dos tamoios, a honra, a glória dos tamoios. Sede, então, né? Seja a glória dos tamoios, né? Partimos para a sexta estrofe. Teu grito de guerra retumbe aos ouvidos de inimigos transidos por vil comoção, e tremam do ouvi-lo pior que o sibilo das setas ligeiras, pior que o trovão. Que os outros o temam, porque ele é guerreiro, né? Então, de inimigo aqui é a forma sincopada de inimigo, que ele vai usar depois inimigo e inimigo novamente, mas é a forma sincopada hoje praticamente não utilizada mais, né? E a mãe nessas tabas, querendo calados, os filhos criados na lei do terror, teu nome lhes diga que a gente inimiga talvez não escute sem pranto, sem dor. Né? Que ele se torne uma lenda, até para as crianças das outras tribos que temam quando as mães falem o nome dele. Porém, se a fortuna, traindo teus passos, te arroja nos laços do inimigo falaz. Na última hora, teus feitos memora, tranquilo nos gestos, impávido, audaz. Se ele for enganado, inimigo aqui novamente, a forma sincopada, falaz é enganador, né? Impávido é sem pavor, né? Quando isso acontecer, a morte chegar, ele rememorar seus feitos antigos, mas com gestos tranquilos, sem medo, com audacidade. Isso, diante da morte. E aí, como é que ele deve morrer? E cai como o tronco do raio tocado, partido, rojado por larga extensão. Assim morre o forte. No passo da morte triunfa, conquista, mais alto brasão. Mais alta glória aqui no caso, né? As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. É um belíssimo poema, né? Uma coisa maravilhosa, né? Então veja aí que o pai expõe para o filho as características de um homem adulto de sua tribo, né? E que ele deve ter como modelo, ele deve ser esse modelo, né? Então veja, eu convido vocês a lerem. O poema é simples, não tem muito o que dizer, né? Mas veja que é atualíssimo, dá para tirar aqui riquezas do nosso próximo modelo, né?
diante da luta, diante da morte, diante das dificuldades da vida, né? Que todos os dias passamos. Então, ter força moral, força virtuosa, ou melhor, virtude, para encarar todas essas dificuldades. Então, convido vocês a lerem todos esses chamados últimos cantos, né, que ele é dividido em 8, deixa eu ver aqui, acho que são 8 partes, mas essas 8 partes se subdividem em tantas outras, viu? Então a coisa fica um pouco longa. Então, 8 são 7 partes, termina com a Mãe d'Água. Mas aqui ainda dá tempo, o vídeo ficou um pouco mais curto. Eu quero mostrar para vocês o que seria o contraste desse poema. Que aí é o pai índio velho falando para o filho já guerreiro adulto que fraquejou diante da luta, né? E aqui os ritmos em Gonçalves Dias, você vê que nesse ritmo, esse poema, o ritmo é mais curto, né? O verso é curto, o ritmo é mais leve também. Aqui, eu vou ler só a primeira estrofe para vocês terem uma ideia, é um ritmo um pouco mais raro na poesia brasileira, poucos tentaram fazer isso, alguns fizeram, mas fizeram muito bem. E o Gonçalves Dias faz de forma fantástica, impressionante. Ele usa, é um ritmo marcial, de marcha, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é exatamente isso aqui, ó. Veja se não é assim, é o chamado eneassílabo trímetro, né? Aí o velho índio diz para o filho, agora guerreiro, um homem adulto, que fraquejou diante da morte, né? Que é o contraste aqui do poema que eu li anteriormente, né? Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste. Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis aimorés. Então aqui ele vai jogar uma maldição terrível no filho, terrível mesmo, né? Vamos para a segunda estrofe que vale a pena, ó. O que é que ele vai desejar para esse filho que fraquejou diante da morte? Já perdeu completamente a dignidade para esse pai índio velho, né? Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes o espectro execrado, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigo tiveres, tenha a alma inconstante e falaz. Então, veja, a pessoa não descansa, é quase que uma alma banida em exílio eterno pelo limbo da terra, né? Porque ele não encontra pátria em lugar nenhum, a própria morte o rejeita na guerra e não encontra também na paz seja rejeitado pelos homens. É uma praga terrível que o pai joga, né? Que o pai deseja porque ele fraquejou, né? Então é isso. Convido a vocês a lerem todos esses últimos cantos do Gonçalves Dias, dividido em 7 partes. E essas partes, algumas se subdividem muito em muitas outras, mas é belíssimo, leia com atenção, com carinho, e sempre tendo um dicionário do lado para vocês, palavras que vocês não entenderem, ou acharem que entendem, que significa tal coisa, como falasse, né? Que eu disse para vocês aí, ir lá e consultar. Até a próxima, fiquem com Deus, nos veremos.